Olá, irmãos e irmãs. A nossa devocional de hoje está no texto de João, capítulo 3, dos versos 1 ao 15. Mas eu não vou fazer a leitura de todo o texto. Apenas 2 versículos aqui que são, de fato, a centralidade desta conversa, desse diálogo com Jesus de Nicodemos. Então, João 3, verso 3 diz assim: A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o versículo 5 diz assim: Respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então aqui João registra esse diálogo de Jesus com um mestre em Israel. E esse mestre era o fariseu Nicodemos, um dos grandes, um dos maiorais da religião judaica lá em Israel. E ele veio conversar com Jesus à noite, possivelmente porque estava com medo, de ser visto com Jesus. Mas ele reconheceu nessa conversa com Jesus, ele reconheceu que o Senhor Jesus era o rabi, era o mestre. E então ele fez essa seguinte afirmação, conforme está aí no versículo 2. Diz assim: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos então procura Jesus porque ele está preocupado com a condição espiritual dele. Mas ele começa a conversa elogiando a Jesus, talvez preparando o caminho para ele então entrar no assunto. Mas interessante esse registro de João aqui, pois é estranho que alguém que é um dos principais líderes religiosos entre os judeus venha procurar Jesus porque pouco ou nada sabe a respeito da sua condição espiritual. Além do que pela posição que ele ocupa, e mais pela responsabilidade então que ele tem, ele deveria estar ensinando e consolando o povo através da palavra, pelo conhecimento de Deus que ele deveria ter, pois ele havia recebido esse entendimento, ele tinha posse dessa palavra, mas ele está, na verdade, com sérias dúvidas quanto à sua própria condição espiritual. E isso nos traz, portanto, então, uma primeira lição aqui. Não importa o tempo que nós estejamos na igreja, a posição que ocupamos ou até mesmo o ministério que desenvolvemos. O que importa, primeiramente, é o quanto conhecemos a Deus e o quanto espiritualmente entendemos, sabemos sobre nós mesmos. O que realmente tem valor é a condição interior, o coração, a condição do espírito. O exterior, as nossas funções, os ofícios, ministérios, enfim, podem até mesmo mascarar para nós mesmos e para a igreja a nossa real condição espiritual. Precisamos então estar cientes de como anda a nossa situação espiritual diante de Deus. Por isso que no verso 3, Jesus, sabendo isso tudo sobre Nicodemos, pois Jesus é onisciente, responde o que na verdade Nicodemos veio lhe perguntar, não é? Olha o verso 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então a resposta de Jesus é também bastante interessante para nós analisarmos. Jesus fala aqui nas entrelinhas, ele diz que as pessoas, mesmo não sendo salvas, até podem ocupar cargos, desenvolverem funções, exercerem ministérios na igreja. Claro que isso não é o ideal, não é? Não sendo salvos e participarem dessa maneira. Mas a questão é muito mais séria e profunda. Ou seja, é questão espiritual, de salvação. Pois para se entrar no reino do céu, para pertencer a Cristo, ao reino do céu, é necessário nascer de novo. O novo nascimento é a condição fundamental para se desfrutar da eternidade com Deus, de um relacionamento com Deus aqui, como também na eternidade. Sem essa regeneração do Espírito, é impossível comunhão com Deus, tanto hoje quanto, obviamente, na eternidade. Mas aí os versos 5 e o verso 8 desse texto, Jesus diz assim: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido
do Espírito. Com essas palavras, Jesus categoricamente afirmou que o novo nascimento, além de necessário, é efetuado pelo próprio Deus. A regeneração é obra do Espírito Santo do nosso Deus. Ou seja, ninguém pode se tornar um discípulo de Cristo a menos que o seu interior seja inteiramente purificado e renovado pelo Espírito Santo. E, portanto, para sermos membros de uma igreja local, nesse caso, basta nós respondermos afirmativamente algumas perguntas sobre a fé em Deus, sobre o que é a igreja, enfim. Mas para termos os privilégios de sermos alguém participantes do reino de Cristo, nós precisamos nascer de novo. E isso somente é possível pelo Espírito Santo de Deus. E essa regeneração, esse novo nascimento, ele de fato causa uma mudança profunda em nós. Não é apenas uma transformação moral ou uma mudança de comportamento, mas é uma mudança de coração, uma mudança do caráter, da vontade. É uma ressurreição espiritual, uma nova criação. É o que Paulo vai dizer aos Efésios no capítulo 2, 1 em diante. Não é? Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Essa é a condição daquele que não nasceu de novo, que não é regenerado. Portanto, o novo nascimento, a regeneração, significa passar da morte para a vida. É o surgimento de uma nova criatura, com uma nova natureza, novos hábitos, novos interesses, novos desejos, discernimentos, novos pensamentos, esperanças. Agora nós passamos a temer a Deus, a reverenciá-lo, a louvá-lo, a adorá-lo. Isso tudo só é possível a quem nasceu de novo, para quem foi regenerado. E tudo isso está envolvido quando Jesus diz a Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Queridos, então, para que haja salvação, essa mudança interior é absolutamente necessária, devido à natureza corrompida que todos nós, sem exceção, nascemos. A nossa natureza é inteiramente decaída, mas nós lembremos que essa transformação de vida vem do alto, de Deus, pelo poder do seu Santo Espírito. Por fim, queridos, nós devemos lembrar que sem essa grande mudança, sem esse novo nascimento, nós não entraríamos no céu. Olhemos de novo as palavras de Jesus aqui nos versos 3 e nos versos 5. Vejamos a ênfase que ele dá. Ele diz assim, ó, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E diz no 5, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Portanto, sem a regeneração, sem o novo nascimento, nós não podemos entrar, nem sequer ver o Espírito, ver o céu, ver o reino de Deus. Assim, eu concluo esta nossa pequena e breve devocional com uma pergunta. Na verdade, fazendo essa pergunta, para que você então responda. E essa pergunta de fato é crucial. Você já nasceu de novo? Do Espírito? Pois somente assim é que viverá em perfeita glória e santidade no céu com Deus, mas também poderá experimentar nesta vida, participando agora com Jesus Cristo, o Verbo vivo, agora também poderá participar dessa vida eterna, não com a completude que será na eternidade no céu, mas já poderá experimentar essa vida de graça, de alegria, essa nova vida com o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.